Eu disse segunda passada aqui, a Fernanda, o Beco, todos que estavam presentes, a Eroni, enfim, né? O Amodeu também participou conosco, que o Grêmio ia passar pelo São Paulo, que era para a gente acreditar, era para confiar que o Grêmio estaria na final da Copa do Brasil. Pois é, meus amigos. Na última quarta-feira, né, ainda no ano de 2020, o Grêmio confirmou e está em mais uma final, a 9ª final de Copa do Brasil. É o clube mais copeiro do Brasil e é esse nosso clube aqui, ó, é o nosso clube que é o mais copeiro do Brasil. Vamos em busca da 6ª taça e ali na frente, né, no mês de fevereiro, já está chegando para a gente comemorar juntos. Noite de segunda-feira, justamente, né? Falando de Copa do Brasil, está ao meu lado esquerdo aqui o nosso vice-presidente de futebol, também vice-presidente do Conselho de Administração, Paulo Luz. Poxa, que satisfação tê-lo no Hora Consular da... Muito obrigado pelo convite, pela honra. Eu sei que neste programa eu vou falar para os gremistas do Brasil e do mundo. Mas eu quero saudar aqui queridos companheiros, que eu tive o prazer, o privilégio de muitas vezes privar das suas companhias em jornadas pelo interior do Rio Grande, principalmente, que é o Hércules, né, e que é o meu querido amigo Beco. O Beco, né, que com outros amigos queridos, como o seu Hermes, tivemos em muitas jornadas. Mas quero saudar aqui também, com muita alegria, o cônsul de Fortaleza, que será parceiro dessa mesa, o Vitor Gomes, a cônsul adjunta de Canoas, a gremista Leandra Rodrigues, a Eroni Abela, que é a nossa diretora consular feminina, o Eduardo Abela, que também é um expoente, um dos diretores do nosso corpo consular. E desta forma, Jairo, eu saúdo a todos os gremistas. Eu tenho plena consciência do que representa este programa, do alcance que ele tem, da disseminação que ele tem e do que representa o corpo consular para a instituição Grêmio Futebol Porto Alegrense. Eu tenho uma imagem que me é muito cara e que ela ficará sempre inesquecível e que eu vou levar sempre. No dia que nós jogamos a final do Campeonato Mundial nos Emirados Árabes contra o Real Madrid, no sábado pela manhã, independente dos participantes brasileiros, eu participei de uma reunião do Corpo Consular com 38 ou 39 missões de gremistas de outros países, e que estavam e que ocorreram do mundo todo para estarem entrelaçados, abraçados conosco naquele momento em que o Grêmio mais uma vez foi jogar um campeonato do mundo. Então eu venho nesse programa hoje com muita alegria, com muita satisfação, Jair, num início de ano de 2021, que eu quero deixar para a família tricolor um abraço fraterno, congratulações, votos que nós tenhamos um 2021 muito melhor, né? Mas também dizendo que esse clube é tão grande, que passou por enormes dificuldades, adversidades em 2020, mas tudo valeu a pena. Aquela noite de 30 de dezembro, que fez que nós chegássemos no dia 31, na virada do ano, sem conquistarmos absolutamente nada ainda, nós não ganhamos nada, mas com o privilégio, com a conquista da classificação, que nos viabiliza, que nos empurra para jogar mais uma final de uma Copa do Brasil, que será a 9ª, com a perspectiva de um hexacampeonato, nos lavou a alma. E eu quero dizer para vocês, eu nunca tinha, nesses meus quase 69 anos, dos quais quase todos vividos de Grêmio, vivido um primeiro do ano, porque nós nunca tínhamos tido, obviamente, tivemos grandes conquistas, grandes campeonatos, sempre em final de dezembro, mas no dia 30, não. Então, por todo o sacrifício de todos os gremistas, em todos os torrões do Rio Grande, do Sul, do Brasil, da América e do mundo, valeu a pena, e eu quero agradecê-los muito pelo privilégio de, neste 4 de janeiro, nesta segunda-feira de 2021, eu estar privando a companhia de vocês e de todos os gremistas. Fiquei um pouco emocionado com as palavras do Paulo. Agora eu vou me reinventar aqui. Rapidinho eu vou falar algo de bastidor aqui.
Logo que o Paulo entrou no estúdio, o Eduardo Abela, que está aqui atrás das câmeras, né, nosso diretor regional consular, ele disse, o Paulo Luz é o cara que melhor tem discurso, né, tem a melhor oratória dentro do Grêmio. E ele acabou de emocionar todos nós aqui. Nós estávamos saudando aí o nosso diretor de futebol, vice-presidente do Conselho de Administração, Paulo Luz, e que beleza a participação do Paulo Luz aqui com a gente. Então, quero saudar o Paulo Luz aqui, muito obrigado por ter vindo a participação dele. Também o nosso querido Vitor, o cônsul de Fortaleza, o meu carinho também para a Leandra, também que está aqui. A Leandra entende bastante futebol, né, Leandra? A Leandra que é cônsul adjunto ali de Canoas. Também a diretora regional, a Silvia, está no estúdio, o diretor Eduardo Abela, a Eroni, né, dos consulados femininos. Eu hoje não vou falar de futebol, vou deixar só o Paulo Luz falar de futebol, sempre falo alguma coisa. Sempre falo alguma coisa no começo. Fique à vontade. O que está me chamando a atenção, Paulo... especialista aqui, né? Não, por favor, fique à vontade. O que está me chamando a atenção no Campeonato Brasileiro, eu já falei isso aqui, queria que os meus colegas, os cônsules que estão pelo mundo todo, inclusive o Martin, lá de Hamburgo, na Alemanha, que estava conversando comigo ainda há pouco, é que o Grêmio tem apenas três derrotas no Campeonato Brasileiro. Isso chama atenção, né? Porque se for pesquisar as derrotas dos campeonatos brasileiros, os clubes que tinham 3 derrotas foram campeão do brasileiro. Né? Eu sei que o São Paulo também tem 3 derrotas. Mas é interessante de analisar isso. Nós vivemos um momento mágico, né? Final da Copa do Brasil de 2020, já em 21. Então é um mês aí. Vi aqui agora, como todos os anos, né? Quem está assistindo esse vídeo agora é porque é um dos nossos amigos queridos e que a gente gosta muito. Então eu vim aqui para desejar um feliz 2021, né? E vamos festejar a vida, né? Até porque foi um ano difícil, mas esse ano de 2021 vai ser muito melhor, podem ter certeza. E eu também não podia deixar de dar o meu abraço virtual e o meu desejo de um feliz 2021 a todos nós, que 2020 tenha servido de lição para muitas coisas, a gente teve que abraçar menos e se olhar mais, com mais carinho, mais amor, mais gratidão. Obrigada a Deus por estarmos aqui todos hoje, juntos. Quem está vendo esse vídeo é porque estamos vivos. Então, tenhamos todos um ótimo 2021, sempre juntos. O que eu desejo para vocês, além desse brinde aqui, ó, o que eu desejo para vocês é que vocês tenham muita luz em 2021. Vocês, as famílias de vocês, os filhos, netos, parentes, amigos, namorado, esposa, mulher, enfim, todos, muita luz em 2021 é o que nós desejamos para vocês. Este casal aqui, ó, que gosta muito de vocês, o casal Abela, tá sempre junto e sempre junto com vocês. Um beijo, gurizada. Feliz 2021, feliz ano novo. E texto oficial do Departamento Consular, né, saudando 2021. 2020 está indo embora e com ele estão indo embora também todas as nossas perdas, todas as nossas dificuldades, todas as nossas tristezas. Nossos familiares, nossos amigos, nossos ídolos se foram e vão deixar saudade. Mas quem somos nós para contestar os desígnios de Deus? Vamos recomeçar tudo outra vez, vai passar a pandemia, tudo vai ser como antes e nosso imortal tricolor vai continuar grande e vitorioso, como sempre foi. Fizemos a nossa parte, construímos a maior rede de solidariedade do mundo. Foi uma coisa tão grandiosa, tão espontânea, tão humana que nem sabemos como começou, mas sabemos como terminou. Obrigado a todos que estiveram sempre juntos nos bons e nos maus momentos, na alegria e na dor, nas derrotas e nas vitórias. Sejamos sempre fortes, destemidos, guerreiros como um Kahneman. Sejamos os braços de sempre e os vitoriosos de amanhã. Um forte abraço a todos e feliz ano novo. Esse texto é do nosso diretor-geral, o Hermes Duarte, né, que circulou nos grupos. Eu queria deixar um abraço para o Hermes e fica aí a nossa mensagem oficial do Departamento Consular para 2021.
Boa noite, Jairo. Boa noite, torcida tricolor. Boa noite, nossa bancada de hoje. É um prazer estar iniciando o ano aí com vocês novamente. É gratificante para mim poder estar aqui, poder estar com vocês e acompanhar essa torcida aí no chat. Está todo mundo animado, rumo ao Hexa. É isso aí, a gente vai rumo ao Hexa porque a gente acredita mesmo e a gente vai conseguir. E essa corrente, ela tem que partir de nós, ela tem que partir dos gremistas. Então a gente tem que acreditar e vai dar certo. Eu sou serrano e desde que eu me conheço por gente eu sou gremista. Eu tenho um fato muito marcante. Eu conheci o Grêmio pelo rádio, pelos jornais, pelas revistas da época, né? E quando eu tinha 12 anos, em 1963 para 64, aquele grande time que tinha Alberto, Altemir, Ayrton, Sim. Áureo Ortunho, Cléo e Sérgio Lopes, Cléo e Milton, depois Sérgio Lopes, Fez parte dessa formação dos famosos 12 e 13, né? Paulo Lumumba, João Severiano, Alcindo, Vieira, depois Volmir. E eu, numa tarde de domingo fria, eu não esqueço isso, né? Eu tomei um ônibus na minha cidade às 7h30, Caxias do Sul fica a 33 quilômetros. Eu fui para a casa do meu avô, que morava em Caxias, às 9h e pouco, e para conseguir um lugar, naquela época, no estadinho do Juventude, digo assim com muito carinho, o Alfredo Jaconi, na época era de madeira, eu entrei no estádio às 11 horas da manhã. E vi pela primeira vez esse time bater o Juventude e praticamente sagrar-se campeão lá em Caxias. Eu tenho na memória isso. E depois quis Deus que em 1975 eu viesse para Porto Alegre, e aqui chegando eu logo me associei ao Grêmio, comecei então a ter uma participação como associado, né? E a vida também, Jair, me proporcionou que eu tivesse a felicidade de entrar no Grêmio, no Conselho Deliberativo, pelas mãos de dois ex-extraordinários presidentes, o doutor Hélio Dourado e o doutor Irani Santana. E aí eu comecei uma caminhada, e você veja como é o destino, né? Como são os desígnios. Eu tive o privilégio de ser um dos coordenadores da campanha do Dr. Fábio Koff, quando ele voltou para o clube na eleição de 2012, depois ele foi presidente de 2013, 2014. Já com a Arena. Ele ficava administrando do Olímpico, Isso. mas realmente nós já começamos em 13 a jogar na Arena. E nesse processo se elege vice-presidente o Dr. Romildo Bolzan, né? E me convida para ser secretário-geral. Eu já era secretário-geral na gestão do Dr. Fábio, prossegui nos 2 primeiros anos com o presidente Romildo e depois tive a honra de ser convidado para integrar seu conselho de administração. Então, a partir do início de 17, eu passei a ser vice-presidente. Então, eu tenho o prazer de dizer, me orgulho de dizer, que Deus me deu o privilégio e felicidade de conviver com aqueles que eu considero com o maior respeito a todos. Eu tenho apreço, carinho especial, sou amigo fraterno do Luiz Carlos Silveira Martins, de tantos outros, mas eu tenho como uma referência de 3 presidentes históricos do clube, o doutor Hélio, o doutor Irani também é uma pessoa querida, o doutor Fábio, e agora o presidente Romildo Bolzan. E eu quero abrir aqui um parênteses nesse momento tão especial de início de ano, para fazer uma saudação também muito especial, Jair, aos meus colegas de conselho de administração. Na pessoa do doutor Adalberto Praz, na pessoa do Marcos Herman, do Cláudio Derich, do Duda Crefe, do Guto Peixoto. E vou abrir um parêntese aqui, porque assim também, quando fizeram a homenagem aqui, a saudação, né, do Ano Novo, e a Ironi falou nas perdas que nós tivemos, eu sintetizo a perda de todos, um sentimento profundo, né, e que deixa de forma indelével uma marca para todos os gremistas na figura de uma pessoa que não pôde completar o exercício da sua vice-presidência, mas deixou um legado enorme no Grêmio. E, para mim, pessoalmente, um legado de muita lealdade, de muita amizade e de uma convivência de mais de 30 anos, que é o Marcos Bobsi. Então, na pessoa dele, né, hoje ele é substituído pelo Guto Peixoto, que é um grande gremista. Eu quero saudar todo esse conselho de administração e dizer que essa é uma história
que eu estou contando brevemente aqui, mas que é uma história que tem 35 anos. Que espetáculo. de vida. E está conosco no link alguém que fez parte da tua vida profissional, pelo menos que a gente sabe, ó, Paulo Luz. Está conosco no link o prefeito eleito da cidade de Gravataí, o Luiz Zafalon. Prefeito, seja bem-vindo aqui ao programa Hora Consular, com a presença do nosso vice-presidente de futebol, o Paulo Luz. Vocês que foram colegas na CRT, é isso? É verdade. Que maravilha. CRT e telefônica. Boa noite, prefeito. Abraço, Paulo, tudo bem? Um abraço, Zafalon. Tudo bem? Parabéns pela tua vitória e pelo teu mandato de prefeito aí em Gravataí. Obrigado. O Paulo foi meu colega na CRT. Eu tenho uma linha com a vice-presidência de futebol, com os diretores de futebol aí do Grêmio. O Deco trabalhou conosco, né? O Carlos Alberto Nascimento, o Deco, trabalhou comigo na CRT também, com o Paulo, chegou a diretor de futebol no Grêmio também, agora o Paulo Luz. Então a gente tem uma relação estreita com os dirigentes do Grêmio. Eu tenho essa sorte de ter essa relação estreita com os dirigentes do Grêmio. Foi meu amigo também, o Denis, jogamos futebol junto na Várzea em Porto Alegre, o Denis Abraão, que também foi vice lá no Grêmio, foi diretor de futebol, não me lembro qual é o cargo que ele ocupou lá no Grêmio. Então tenho uma sorte de ter amigos que dirigem o meu clube do coração. Sempre tive esse privilégio. O Paulo conheci ele lá na CRT, essa pessoa tranquila, esse cara dono de si, né? Um cara com bastante razão na vida, sempre tranquilo, sempre determinado. Né? E hoje, para minha felicidade, vejo ele aí no Grêmio. Ele talvez nem saiba o quanto eu acompanho de perto. Né? Tenho cadeira lá no Grêmio, acompanho sempre de perto a vida do Grêmio, a vida do Deco lá no Grêmio. Então, estou lá no Grêmio. A minha história é parecida com a dele, né? Eu tenho cadeira no Grêmio sou sócio do Grêmio desde 75 também, né? Desde essa época. Eu vim para Porto Alegre em 73, 75 já consegui um dinheirinho para me associar no Grêmio, depois uma cadeira locada, foi indo, e hoje estou aí no Grêmio torcendo por eles, estou torcendo que dê certo a vida deles no Grêmio, porque a minha, como torcedora, vai dar certo também. Essa aventura de ser prefeito, né? Ser prefeito de Gravataí surgiu por acaso, concorri, me elegi, né? Romildo foi prefeito de Osório, né? Essa história de prefeito e Grêmio tem tudo a ver. Então, eu sou um torcedor aí do sucesso do Paulo Luz. Prazer em falar contigo, Paulo. Muito obrigado, Zafalon. Uma honra também revê-lo bem. Eu também sei do teu gremismo, sei também da tua paixão. E esses dias aí o presidente Romildo, no ônibus, indo para um estádio, a gente conversava sobre isso, né? É algo que nasce no nosso ser, no nosso coração, e que nós não sabemos explicar da onde provém esse afeto, essa grandiosidade, essa paixão, né? Esse envolvimento que faz com que a gente abandone, às vezes, as nossas famílias, as nossas vivências, os nossos negócios, né? Ou os nossos interesses, por uma doação toda especial. E eu sei que isso não é privilégio meu, eu sei que é privilégio de todos que estão aqui, de todos os torcedores, porque todos, hoje alguém ainda me dizia que ele não conseguiu passar tranquilo a semana. Ele vinha há 5, 6 dias antes do jogo da quarta-feira, realmente num processo assim, de tensão, de condicionamento, de pressão, em que ele não conseguia desviar a atenção do jogo. Então isso é a paixão dos gremistas, Zafalon, e eu compartilho muito contigo essa perspectiva, aqui, essa possibilidade de vê-lo, e te desejar que também tu seja muito feliz nesse cargo importante de primeiro mandatário de uma cidade tão grande e aqui da nossa região metropolitana como é Gravataí. Prefeito, eu quero saber, tirando o prefeito agora, falando do Luiz Zafalon, torcedor gremista, sócio gremista, o que o Luiz Zafalon quer do Grêmio para o ano de 2021? O que o Luiz Zafalon quer pedir para o vice-presidente do Grêmio de presente no ano de 2021? Olha, ele em fevereiro já tem um compromisso comigo, né? Já vou pedir aqui de joelhos aqui para o Paulo. Paulo, me ganha esse campeonato, se nós precisamos de mais um campeonato. A Copa do Brasil está aí, nós chegamos na final, um jogo maravilhoso, quase morri do coração há poucos dias, né? E o Grêmio tem a gente tem essa paixão nos leva a cada coisa que... Eu vou te contar uma coisa. Sabe que eu fui diretor-presidente da Corsã, né?
E aí, o dia que eu cheguei lá, a secretária chegou para mim e disse assim, sabe quem é que sentou nessa cadeira aí? Eu digo, quem? Fábio Koff. Fábio Koff foi presidente da Corsan. Sabe que aquilo me deu uma emoção tão grande de saber que o Fábio Koff foi presidente da Corsan, que eu estava ocupando o mesmo cargo, etc. Então, essa ligação que o Paulo falou é isso, né? A gente se emociona com as coisas do Grêmio. Até parece, como é que eu te diria, parece criancice. Não, mas tu te emocionou por sentar na cadeira com o Fábio Koff. Claro que me emocionei. O Fábio Koff é um grande gremista, uma pessoa importante na vida do Grêmio, né? Hoje não está entre nós, mas foi importante. E, pô, só o fato de ele ter sido presidente do Grêmio já me deixou emocionado. E depois, meus amigos trabalhando aí no Grêmio só me trazem alegria, né? Só me trazem alegria. Graças a Deus, nos últimos anos a gente tem somado alegrias. E o fato do Paulo estar aí, agora eu quero pedir para o Paulo isso. Olha, Paulo, nós temos um compromisso daqui uns dias, em fevereiro, com mais uma caneca, com mais um título, com mais um caneco para botar nesse museu aí. Então, o que eu quero pedir para 2021, meu desejo para 2021 é esse. Quero ser campeão do Brasil, da taça da Copa do Brasil, de novo. Já somos bastante, mas quero ser de novo. Tá certo. Prefeito, agradecer também ao Jorge Tafras, que intermediou esse contato, né? Nosso cônsul comunicador da cidade. É um grande gremista. Esse é parceiro, né? É, exatamente. E eu tenho convivido muito com o Grêmio, que todos os dias eu passo na frente do estádio do Cerâmica e as meninas do Grêmio estão ali, elas moram em Gravataí, circulam por Gravataí todos os dias, né? O ônibus do Grêmio de vez em quando está ali, então elas estão aqui em Gravataí conosco, não sei se continuam no ano de 2021, mas até poucos dias ainda vi as meninas caminhando aqui no centro. O Grêmio está em Gravataí. Verdade, né? Verdade. E também um abraço para o nosso cônsul da cidade de Gravataí, o Rodrigo, né? Também um parceiraço nosso. Exatamente. Então, Gravataí tem muitos gremistas apaixonados aqui em Gravataí, que nem eu. E o Jorge é o símbolo desses. O Jorge Tafras é o símbolo dos gremistas de Gravataí. Na minha posse, na minha campanha, lá estava o Jorge vibrando com o Grêmio, vibrando com a minha campanha, foi vencedor comigo, é um grande parceiro, Jorge. Olha só, prefeito, o Gravataí tem alta aqui na hora consular, viu? Semana passada tinha 2 cônsules comunicadores de Gravataí, o Jorge Tafras participando e o Peter Lenhart, os 2 de Gravataí. Hoje o senhor também aqui, prefeito de Gravataí. Gravataí tá muito bem servido de gremistas e tá muito bem com uma moral alta aqui no programa, viu, prefeito? Que bom, que bom, que bom. Sempre as ordens aqui. Precisar de Gravataí, avisa o Paulo aí. Paulo está nos ouvindo ainda, né? Precisar de Gravataí, nós estamos aqui. Obrigado, prefeito. Apaixonados pelo Grêmio e torcendo por ti. Maravilha. Um abraço também para a Adriana, nossa consuleza feminina do consulado de Gravataí. Ela está de aniversário, é isso? O Beco, a Silvia também. Opa, então uma saudação especial à Adriana, nossa consuleza do Consulado Feminino de Gravataí, que está de aniversário hoje, viu, Paulo? Obrigado, viu, prefeito, pela participação. Um abraço. Sempre que precisar, toca a ficha que eu estou por aqui. Maravilha. Obrigado aí ao prefeito Luiz Afalon, foi colega, amigo aí do grande Paulo Luz, e junto sempre pelo Grêmio, né, Paulo? É verdade. Isso vale para todos os gremistas. Eu vou fazer um contraditório aqui, se vocês me permitem. Viu, Beco? Eu acho que essa energia de positividade, esse sentimento que nós temos de querer ser campeão, óbvio que nós vivemos para isso, né? Mas eu, como vice-presidente de futebol, sob a responsabilidade que eu carrego, e se vocês olharem, vocês veem por que o presidente Romildo é essa figura extraordinária. Se vocês olharem bem a manifestação dele e do Renato, pós o jogo em São Paulo, foram manifestações de cautela. Né? Às vezes, a forma mais próxima da gente perder um título é criar um sentimento que já se ganhou. Né? Então, nós temos que ter todo esse sentimento de energia, de positividade, de lutarmos, de querermos ganhar. Nós sabemos também, estamos conscientes que nós vamos do outro lado enfrentar um grande adversário. Exatamente. Um adversário poderoso, uma grande força do futebol brasileiro. Então, nós temos que fazer toda essa preparação. Eu trago aqui, pessoal, porque eu vou me permitir, né? Eu acho que a gestão do presidente Romildo, e nós vamos fechamos o ano, graças a Deus, mais uma vez superavitário. E hoje me perguntaram quantos clubes brasileiros são superavitários e eu não soube responder, eu sei do Grêmio e não sei de mais ninguém. Porque nós trabalhamos com 4
pilares estratégicos que são basilares. O primeiro é essa responsabilidade do equilíbrio econômico-financeiro e de levar o orçamento fiscal muito a sério. Nós somos um clube que honra com todos os seus compromissos. 2, há um patrimônio que nós não abrimos mão, que é a nossa base, que é os novos talentos, que é os novos atletas, os jovens que nós, enfim, pesquisamos, capturamos pelo país inteiro, os preparamos, né? Eles têm toda a preparação até chegar ao sub-20, depois vão para a transição, e da transição o Renato, com o seu método, com o seu modelo, né, vai garimpando, vai preparando, né, e vai lançando, e a gente tem que parar num momento como esse para saber e fazer um processo de reflexão para ver quantos jovens terminaram aquele jogo em São Paulo. Um jogo decisivo. Né? Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é a nossa capacidade de competir. O Grêmio é um clube reconhecido hoje mundialmente, porque em todas as disputas que nós entramos sempre com o sentimento da vitória, com a perspectiva que nós podemos chegar. Vamos ganhá-las todas? Não. Algumas. E algumas importantes. E aí, esse senso de competitividade eu preciso transferir para a direção do clube, mas para a comissão técnica. Por essa forma sábia de nós termos uma comissão técnica que tem longevidade, que vai para... Nós estamos na 5ª temporada, né, e que tem um grande comandante que eu preciso aqui exaltar, que é o líder dessa comissão, que é o Renato Portaluppi. E o quarto eixo é essa capacidade de convivência, Jairo. Essa capacidade de união, Hermes, que nós soubemos construir, de pacificação do clube. E isso não significa que no Grêmio tenha uma ideia única, ou esteja um pensamento que define as coisas, não. A grande capacidade da gestão do presidente Romildo é a capacidade de compartilhar, de saber ouvir, de saber recolher opiniões, para depois sim, através do diálogo, de um diálogo maduro, civilizado, encontrar-se a melhor proposta. São esses 4 eixos, com essa capacidade de convivência social, que abrange trabalhos extraordinários como o Corpo Consular fez, Fossati, durante a pandemia, na área social, pelo Brasil inteiro, distribuindo ranchos, distribuindo alimentação para as pessoas mais necessitadas, é que faz com que o Grêmio tenha um 5º eixo, que é o eixo, né, da essência social, da convivência, porque nós somos um clube. O que nós somos, na essência? Nós somos seres humanos. A arena, tudo que nós temos é algo extraordinário materialmente. Mas o que construiu essa história de quase 120 anos são homens e mulheres feitos de carne e de osso e que são torcedores fanáticos do Grêmio. Então eu preciso dizer isso para dizer a importância desse momento, a importância desse clube no meio social brasileiro e mundial. E por isso, Jairo, por isso, meus queridos amigos do Corpo Consular, é que vocês têm uma audiência extraordinária. Esse programa tem uma abrangência mundial, porque vocês chegam, vocês sabem, é isso que eu queria, você sabe o que significa para uma pessoa que mora além fronteiras, que é gremista, mas que vive longe daqui, que vive de notícias, que vive das ondas do rádio, que vive de uma transmissão de rádio, que vive que nem vocês vivem se encontrando como é o nome do restaurante? Do Estaleiro? Estaleiro Gaúcho. Estaleiro Gaúcho? É esse sentimento todo dessa cultura que nós temos, dessa paixão, que nos transformou nessa força. E claro que essa força ela é movida por aqueles guerreiros que vão ao campo. Né? Então, por isso que eu quero, neste primeiro 4 de janeiro, transmitir aqui meu caloroso, meu fraterno abraço à nossa comissão técnica, a todos os profissionais do Grêmio, principalmente aos nossos atletas, que se houveram com uma galhardia, com uma coragem, com uma valentia impressionante. Porque, pessoal, arrancar uma classificação no maior estado do país, na maior cidade da América, contra um dos maiores clubes brasileiros,
diante da circunstância que nós estávamos enfrentando, das preocupações que nós tínhamos, realmente foi um grande feito. E esse feito foi realizado pelo Grêmio Futebol Porto Alegrense. Então, toda a família tricolor, mas especialmente a nossa direção, na figura do presidente Romildo Bolzan, e eu me excluo disso. Quero também deixar aqui uma saudação muito especial aos meus companheiros de diretoria, ao Celso Mate e ao Cláudio Tavares, parceiros incansáveis, mas a toda a comissão técnica e especialmente na figura do nosso comandante mor, que é o Renato Portaluppi, que foi o grande comandante dessa jornada lá em São Paulo. Obrigado, Jairo. Boa noite a todo mundo. É uma honra, viu, Paulo, estar aqui contigo. Prazer é meu. Para mim, o que move... tu falou uma coisa muito bacana, que é o que nos move, o que faz a gente ser tão gremista, né? Para mim, acho que a questão é a família, né? E o que me fez trabalhar e voluntariar pelo Grêmio foi retribuir toda a emoção que esse clube me proporcionou durante... Então, eu sou daquela geração ali de 83, então eu tenho 30, vou fazer 38. Então, eu peguei aquela geração do Felipão, né? Moleque. Então, aquela final de 1996, eu me lembro do meu pai, eu já quase chorando ali, ele fala, cara, vai dar. Vai dar. Acredita que vai dar. E aos 38, o Ailton foi lá e fez o gol. Depois de 97, né? Do No Timicha Grêmio, né? Então, aquilo foi forjando meu caráter, né? Foi formando esse amor que eu tenho pelo clube e esse desejo meu de retribuir toda essa emoção, esse carinho que esse clube me deu, né? 2005 também, coisa maluca. Agradecer o convite, viu, Beco, por ter me chamado. Acho que eu moro em Fortaleza, na cidade do Nordeste, né? Que tem já um movimento hoje organizado, né? Quero inclusive já dar um abraço para meus adjuntos lá que estão lá, não quero esquecer ninguém, que é o Afonso, o Apolo, o Dalmo, o Fabrício Corso, Guilherme, Jackson, Jefferson, Sandro e o Thiago Nitz, né, que estão junto comigo lá no dia a dia, porque na realidade não é um cônsul só, né, não é um cônsul só, é mais gente que faz o negócio, né, é muito mais gente que faz. Então, agradecer o convite, né, mandar um abraço para todos os gremistas que estão aí vendo no Brasil e no mundo, e em especial para o Ceará e para Fortaleza. Pois é. De novo a todos os gremistas, a nossa nação tricolor. Estou aqui no meio do movimento do restaurante. É um prazer receber esse convite do Departamento Consular e poder mostrar minha casa, onde é que já são praticamente 20 anos que eu levanto a bandeira do Grêmio aqui em Fortaleza, né? Eu sou gaúcho de Bento Gonçalves, moro em Fortaleza desde 2000 e eu sempre abastei a casa, porque eu sempre digo que o meu primeiro amor é o Grêmio. O Grêmio é um clube da comunidade brasileira e mundial. Um clube que tem a capacidade de arrecadar 400 toneladas de alimento. É um clube com uma essência e com uma cultura social. E você disse muito bem, Vitor, né? Essa coisa do gremismo, essa coisa de nós sermos diferentes, né? É porque a gente traz um pouco também, o Grêmio se mistura muito com a história do Rio Grande. Essa história de bravura, com essa história guerreira, com essa história, né, que traz um pouco também dessa alma copeira, desse jeito de nós fazermos os nossos enfrentamentos, né? Então, eu agradeço aqui as tuas palavras sobre a gestão do presidente Romildo Bolzan, que eu tenho a honra de integrá-la, né? E dizer que nós precisamos realmente fazer uma corrente de muita confiança, de muita concentração, de muito foco, que os nossos atletas precisam. Isso sim, Beco. Porque eu vou fazer aqui, você me pediu uma revelação. Você sabe o que é você ir para um estádio do tamanho do São Paulo, do Morumbi, ou do Maracanã, ou lá em Minas, e a gente ser 4 torcedores? Espetacular isso. A gente sabe que nós estamos em 4 lá. E que do outro lado deve ter 8, 9, 10 milhões de espectadores. Né? Então essa responsabilidade de quem dirige o clube nos leva a andar com os pés muito no chão, né? a ter muita consciência de todos os processos. Mas aí que eu quero fazer um apelo, viu, Eroni, para vocês. O que os nossos atletas têm que sentir, têm que ser encharcados nas redes sociais. Esse sim é um movimento, é de apoio. Agora não há, nesses jogos que nós vamos fazer, espaço para nenhuma crítica, seja qual for o resultado.
Agora o espaço do apoio, da solidariedade, da confiança. Esse grupo de atletas já deu a resposta que tinha que dar. Já demonstraram que são briosos, que são guerreiros, que são profissionais na acepção da palavra. Pessoal, nós fizemos 60 jogos. Desde o dia 22 de julho, esses atletas passam a cada, no mínimo, 48 horas, 56 horas, depende do intervalo do jogo, por um teste de PCR, que é aquele teste chato do nariz. Houve, para ver 60 jogos, 30 viagens. Nunca nós tivemos um ato de indisciplina. Nunca teve um atleta que chegou atrasado. Nunca alguém deixou de viajar porque não fez o exame. Então isso a nossa torcida tem que valorar, porque nós vamos a campo sempre, eles vão a campo para fazer toda a entrega, em busca sempre da vitória. Mas a gente sempre tem que reconhecer, como eu acabei de listar aqui, o tamanho dos adversários que nós vamos enfrentar. E que também tem tradição, que também tem bagagem, que também tem camisa, que também tem história. Agora, o que compete ao gremista nesse momento é o seu integral apoio. E isso, como é que nós podemos fazer se nós não podemos estar na arena? Se nós não podemos, tu não vai poder estar lá em Fortaleza conosco no estádio, e eu quero te pedir desculpa, Beco, a vocês é o corpo consular, porque há momentos, Jairo, que eu estou sendo indelicado, porque eu estou num hotel e eu recebo um telefonema, está aqui uma missão de cônsules do Grêmio que querem te ver. E eu não posso ir unir vê-los, porque eu não tenho o direito de estar integrando uma delegação que tem mais 45 pessoas, e eu ir lá abraçar, fazer contatos, e eu poder carregar o vírus e trazer para dentro da delegação. Eu tenho que me desculpar, tenho que pedir para os emissários do hotel, pedir 1000 perdões, e vocês têm sido gentis, cavalheiros, nos ajudando, mandando mensagens prévias, pedindo o entendimento de todos que compreendem esse momento. Então, tudo isso o dirigente compreende, a gente sofre. Em Cuiabá, o presidente chegou a me ligar, foi a única exceção que eu abri, porque Cuiabá tinha pessoas viajaram 600 quilômetros achando que iam poder ter algum contato com a delegação. Então eu fui o único que saí para fora, sob a condição que eu iria lá e voltaria direto para o meu quarto para tomar banho, para trocar de roupa, para fazer uma completa, né? Mas o que nós podemos fazer nesse momento, sim, é encharcar as redes sociais de apoio, de calor humano, de fé, de confiança, criar aí sim essa energia de que nós estamos juntos para apoiá-los. E essa força, sim, essa força que ele sente, porque vestiário é isso, vestiário é sentir confiança, vestiário é sentir apoio, vestiário é saber que a direção do clube, que a comissão técnica, que os colegas, mas principalmente que o torcedor está junto com ele. Fiquei muito contente com o convite, não esperava. Obrigado, Beco, obrigado, Ironi. Estamos aí, o Consulado Feminino de Canoas sempre representando e junto com o Grêmio, né? Sem dúvida, né? Falar já um pouquinho desse trabalho em Canoas, ao lado da Silvia, das demais meninas. E eu sei que essa pergunta que a Fernanda acabou de falar, tu estava engatilhada pro Paulo também, né? Tu tinha me falado fora do ar aqui. Vai junto. Vamos lá. Esse final de ano foi bem complicado para nós. A gente fez uma ação social agora no final do ano, falando do 5º pilar, que o Paulo Luz comentou, que é o Grêmio e a ação social, né? Nós arrecadamos 150 sacolas econômicas e fizemos doação. Fizemos um campeonato de futebol 7, as gurias do Grêmio, os guris, e arrecadamos bastante para fazer essa doação. Foi bem bacana e teve um empenho geral de todo mundo. Foi bem satisfatório. É o Grêmio, né? O Grêmio é só a gente. O PP é um extraordinário jogador, estou dizendo o óbvio aqui. Substituiu o Everton, o Cebolinha, a gente tinha uma grande preocupação com o vazio que o Cebolinha deixaria, ele o substituiu no mesmo nível, né? E é um jogador muito cobiçado na Europa hoje, né? Mas eu tenho dito o seguinte, não vamos sofrer por antecipação. Até o momento, né, e eu hoje ainda respondia para um repórter aí de uma emissora de Porto Alegre, eu vivi, a gente vai aprendendo, a vida é um aprendizado, né? Aquela história do Cebolinha foi 3 meses de negociação. Tá? Se recorda, e era para sair, ficou. Então, o pessoal devagar com andou. Até o momento não há nada formal oficial. O que há são especulações, o que há são sondagens. Né? E a direção do Grêmio, principalmente capitaneada pelo presidente Romildo Bolzano, um homem altamente experimentado, acostumado a essas negociações, acostumado a agir no momento certo,
um momento oportuno. Isso tudo tem o seu time, tem o seu momento. Então vamos tratar no momento adequado, no seu time, no seu momento, né? Quanto à base, eu falo sempre com muita felicidade disso, né? Porque quando nós voltamos dia 22 de julho, naquele, talvez eu me esqueça, naquele primeiro Grenal que nós ganhamos em Caxias, nós terminamos o jogo com 6 meninos. Isso mesmo. Eu não sei se vou me lembrar de todos, vou pedir ajuda para ti, mas eu me lembro bem do Jean-Pierre, do Mateuzinho, do Cebolinha, do Pepe, Do Darlan. do Darlan. Isso, e do Tá. Guilherme Guedes. E do Guilherme Guedes que jogou. Isso, Teve um momento que isso. nós tivemos 7. Isso. E terminamos o jogo com 6, porque depois um deles foi substituído, foi acho que foi O PP, eu o acho que PP, no final do jogo. Tá? Então, o que ocorre agora? Se a senhora pegar, para ver como é que nós terminamos o jogo em São Paulo, jogando uma semifinal contra o São Paulo, nós terminamos com o Ferreirinha, com o Darlan, com o Mateuzinho, com o PP, e eu vou fazer aqui até abrir um precedente. jogou, né? O Jean-Pierre e o menino que jogou na zaga, substituindo o nosso capitão, Tinha rua. o Rodrigues. O Rodrigues, O Tonhão substituiu o nosso capitão, E jogou menino demais. de 22 anos. Então essa é a forma. Talvez as pessoas digam assim, o Grêmio talvez tivesse que antecipar um pouco esse processo, né, que outros clubes brasileiros estão fazendo. Só que o Grêmio faz isso com ganhos desportivos e os habilita, os credencia para nós também termos ganhos ativos financeiros. Então é óbvio, ontem nós perdemos um jogo para o Corinthians. O pessoal ficou um pouco sentido, eu digo, olha, isso foi bom, porque esses meninos de 18 anos, 19 anos têm que também aprender na adversidade. Justamente. Também tem que o jogo aprender era no momento. E a maioria dos atletas do Grêmio era sub-18. Mas nós já estamos com uma outra leva na transição, que está lá o Elias, que está lá o Fernando Henrique, que está lá, ontem jogou o Sarará, o Pedro Lucas, o Varela, o Juan, que jogou o último jogo, O que era o nosso Wanderson, zagueiro, nosso lateral direito. o Wanderson, né? Agora mesmo houve esse empecilho no fechamento da contratação do Arreruela, e a gente vai se valer certamente do Wanderson. Né? Está definida a situação do Orenjuela, Paulo, pelo menos Está no momento? definida, está definida. Por enquanto ele não Infelizmente, permanece no Grêmio. Infelizmente nós tínhamos pactuado todo o acerto com o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, na última hora, por razões intestinas deles, que não me cabe aqui qualquer julgamento, né? Resolveu alterar a negociação e isso não condiz com a forma que o Grêmio né, cuida dos seus negócios, porque nós temos uma estrutura econômica, financeira, contratual, legal, né? Isso, de certa forma, despactuou o que estava combinado e apalavreado, e então o Grêmio está se dando por se afastar do negócio. Pessoal, tem uma homenagem, né, Beco? Muito legal para o nosso vice-presidente de futebol, Paulo Luz, que o nosso amigo Jorge Tafras editou, deixou no ponto. Tu não queres que é um round de homenagem? Vamos lá, claro que sim, né? Vamos para a homenagem para o Paulo Luz. Se nós pegarmos o Paulo Luz, que o Amodeu comentou várias vezes, o Paulo Luz é um exemplo de abnegado, que trabalhou na época do Fábio Koff, trabalhou com o presidente Romildo, e muita gente não sabe que tem coisas dos bastidores que é muito importante. A aproximação entre os atletas, a presidência
E o bom relacionamento entre todos é muito importante para o rendimento do grupo. E o Paulo Luz é uma pessoa que trabalha isso como ninguém. Ele cria a amizade no vestiário, ele propicia união, ele é um cara ponderado. E eu preciso fazer esse registro em nome dele. E aí, Paulo? Gério, agora vocês me derrubaram, né? Realmente me tocaram profundamente, porque o cônsul disse que ele era gremista pela família, né? Vocês colocaram fotos ali extraordinárias, inclusive da minha sogra. A minha sogra é mãe de uma família de gremistas, assim, que eu não saberia nem como exemplificá-los, de tão doentes, né? Então eu quero dizer para vocês, Peco, Hermes, para a senhora, para todos que estão aqui, para você, para a Elibela, que o mundo, a vida da gente é momentos que se pagam. Toda a minha história de Grêmio, eu senti condensada nesse instante aqui agora. Vocês me tocaram profundamente o meu sentimento, Beto, e a minha alma. Eu me senti de alma lavada. Todos esses momentos, tudo que eu tenho, e eu faço isso de forma espontânea, o Grêmio não é devedor de nada para mim. Eu é que sou devedor para o Grêmio. Vivenciar um momento como esse é algo que não tem preço, que não tem valor. São essas coisas que dão dimensão à vida humana. Né? Sentir esse reconhecimento vindo de vocês, que transitam por todas as localidades do Rio Grande, do país e além fronteiras, levando essa bandeira, levando esse escudo. Não é a bandeira e o escudo que vocês levam. Na realidade, nós somos uma nação de gente. Gente na dimensão da palavra. E eu me sinto apenas um soldadinho servidor dessa gente. Este é o meu papel. E também, Paulo, segura a emoção, porque alguém muito importante tem um recado para ti. Oi, Paulo, estou mandando um abraço aqui, estás participando do programa Hora Consular, o programa que tem alcançado uma enorme repercussão nos meios tricolores, nos nossos consulados, nos gremistas que gostam de participar da vida ativamente do clube. Tu estás aí falando sobre o futebol, tua vida, sobre tua dedicação ao Grêmio, e eu quero aqui dar o depoimento que é uma dedicação exemplar, uma dedicação de lealdade, uma dedicação de clubismo, uma dedicação de amor e paixão que fazem exatamente a expressão da tua vida, da vida do que tu representas, daquilo que tu és, um homem sensível, um homem puro, um homem leal, um bom homem, mas acima de tudo um grande homem. Por isso eu quero deixar meu abraço para ti aqui nessa hora que tu fazes este programa. E aí, Paulo, presidente Romildo. Agora me derrubou por completo, né? Tu que colocaste ele entre os 3 principais presidentes para ti aí da história do Grêmio. É uma história muito bonita que eu tenho com ele, uma história de amizade, de carinho e de extrema lealdade. Porque ele sabe as condições que eu cheguei a vice-presidente do Grêmio. Eu refutei esse convite em nome de uma unidade, em nome de um processo, e ele foi conduzindo, e a determinado momento ele disse, Paulo, eu estou praticamente há 24 horas sem dormir, porque eu não consigo fechar essa composição, e eu preciso que você aceite. E eu tenho para com ele um dever de ser muito correto, ser muito sempre transparente, muito direto, mas muito leal. Nós aprendemos a ter uma convivência muito fraterna. E o presidente Romildo, além de todos os dotes que ele tem, de grande gerente, ele é um homem com grande capacidade de gestão, ele é um político muito articulado, com grande capacidade de diálogo, ele é um homem com extrema sensibilidade, ele é um homem que se doa a seus amigos. Ele é um homem com uma capacidade de transparência, um homem com uma capacidade de entrega e com uma sensibilidade para recolher esses momentos. Então, talvez isso que faça que a gente tenha essa integração. Né? E eu fiquei muito feliz porque ontem ele deu uma declaração para a Rádio Guaíba, em que alguém perguntou como é que nós podemos trabalhar juntos se ele tem um temperamento
Seu Renato tem outro temperamento e seu tem outro temperamento. E ele disse que esse fermento todo, né, esse tempero é que dá uma concertação muito, muito boa. Então, presidente Romildo, muito obrigado de coração pelas tuas palavras, e aí eu reitero o que eu disse lá atrás. Quanto vale um momento como esse? Eu quero dizer, Beco e Hermes, Jairo, Heribelo, Eduardo, eu talvez não possa nessa viagem, mas eu vou a Fortaleza para visitar vocês e ir lá no restaurante, né, para a senhora, para ti que está quietinha lá atrás, que vocês estão me proporcionando hoje um momento assim de vida extraordinário, Hermes. E eu quero aqui revelar, viu, quando o Romildo concorreu a primeira vez, Beco, eu era coordenador da campanha. E o homem que mais trabalhou no dia daquela eleição, na primeira, está aqui na minha frente. De terno escuro, não é verdade? Terno preto, camisa branca. Trabalhou desde que nós iniciamos até fechar as urnas. E que felicidade eu tenho de saber que nós estávamos, e eu quero, neste momento, encerrar, pedir para todos os gremistas, porque ali na frente, daqui um ano e meio, 2, nós passaremos por um outro processo político em que nós não teremos o presidente Romildo para concorrer novamente, mas que nós saibamos manter esse processo de civilidade, de unidade, de diálogo, de bom entendimento, para manter o Grêmio sem sequelas, para manter o Grêmio sem rachaduras, para mantermos o Grêmio, e a política se faz da divergência, a política se faz do contraditório. Não há problema nenhum em se ter eleições e se ter disputas, desde que essas sejam civilizadas e desde que essas coloquem como prioridade os altos interesses da instituição e desta paixão, porque nós temos que ter essa responsabilidade com essa nação de 10 milhões de pessoas que habitam esse planeta e que são Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Que espetáculo, né? Muita emoção, 22 horas, 11 minutos, mas a maior emoção que todos os gremistas viveram foi na noite do dia 30 de dezembro, né? Agora, nesta última semana, aquela classificação espetacular à final da Copa do Brasil. Minha amiga Leandra Rodrigues, muito obrigado pela participação no Hora Consular da segunda. Tá nessa bancada. Rumo ao Hexa, né? Rumo ao Hexa. Queria deixar um grande beijo para as gurias do futebol gremista, para todos os consulados gremistas do Brasil e avante Grêmio. Isso. Foi um jogo que, depois olhando, Paulo, eu não sei se tu tiveste essa oportunidade e também essa impressão. Claro que na hora, nós como torcedores, tem a tensão do jogo, né? Normal isso, os 90 minutos, 90 não, 100 minutos lá que o juiz deu ou mais. Mas depois, analisando o jogo parecia, depois com calma, passando a adrenalina do jogo, o jogo estava controlado o tempo todo. Não foi um jogo que o São Paulo pressionou, teve grandes chances de gols, né? O Vanderlei teve que salvar a todo momento. Não, foi um jogo que o Grêmio, por sinal, teve essa bola do Vitor Ferraz na trave, teve esse lance do Diego Souza, ou seja, o Grêmio teve as oportunidades melhores até de sair com a vitória, além da classificação. Olha, o primeiro tempo nós realmente jogamos assim, também com os cuidados, mas fustigando, e as duas grandes chances foram nossas. Exato. Né? No segundo tempo, realmente até os 20 minutos nós ainda tentamos buscar alguns contra-ataques, e depois, como o Renato mesmo disse na entrevista, nós pegamos o regulamento e nos precavemos. Né? A gente sentia que o jogo estava sob controle, mas a tensão toda é que num jogo desse, com o adversário nos fustigando, né? E a gente sabia que de um momento em diante eles passariam a alçar a bola nas áreas, na nossa área. E você sabe, uma bola na área pode, num lance imprevisto, numa incidência de jogo, um toque na mão, né? Havia toda uma preocupação, enfim, né, com a arbitragem que foi muito correta, foi muito séria, mas havia uma preocupação. Então, a tensão é enorme. Né? Agora, o que a gente precisa dizer é que, superado o assunto Santos, a nossa comissão técnica trabalhou de forma extraordinária na autoestima, no levante da confiança, na recuperação do clima, do ambiente, né? Eu chamo isso de clima organizacional, mas é um ambiente muito sadio, muito fraterno, de muita lealdade entre eles, e também a nossa comissão técnica estudou de forma profunda, detalhada, a parte tática, técnica, como é que o São Paulo se comporta, como é que o São Paulo nos atacaria, por onde atacaria, isso tudo foi previsto, tudo foi, e cada jogador que foi para campo foi com uma missão, e foi com uma missão de concentração, de responsabilidade, de foco,
de atenção e de cumprir com a sua missão. E cada um cumpriu de forma exemplar, além, óbvio, de todo o aspecto anímico, né? Porque essa é a grande capacidade do nosso líder, é de mobilizar, é de incentivar e de acreditar. Né? Acreditar que nós poderíamos e que nós estávamos preparados para obtermos essa classificação, como de fato obtivemos. Além do canal Caju Tricolor, pelo qual o seu Fossati também, que é incansável nesse projeto dos cônsules comunicadores, sempre nos dando bastante espaço, nos dando oportunidades. Também um queridão que sempre nos atende a todo instante, né, seu Herpes? Às vezes a gente incomoda o senhor, mas está sempre prontamente à disposição para nós. Ninguém me incomoda, ninguém me incomoda. Eu sou Grêmio 24 horas. Vamos começar a ligar para ele às 3, 4 horas da manhã, vamos ver se ele vai falar isso, né, Diego? Com certeza. E como o Jairo mencionou, né, Jairo, eu tive também uma participação no jogo contra o São Paulo ali, na Rádio Galera, como comentarista, convidado. Eu não sei se tu te recordas, Jairo, que eu falei na transmissão do jogo que aquele 1-0 era goleada, porque o nosso time era um time muito maduro, um time que sabe suportar pressão, que sabe trabalhar taticamente por zona, sabe trabalhar os aspectos anímicos quando tem o resultado a seu favor. Então, isso aí, quando deu aquele 1-0, não sei se tu te recordas que eu comentei, 1-0 é goleada, né? Foi goleada. Ao doutor Paulo Luz, aí, um forte abraço. Eu não sei se ele se recorda da primeira entrevista que a gente fez com ele, foi pelo canal Sete Imortais, que logo após fomos convidados a participar lá da equipe Caju Tricolor. Me recordo, sim, me recordo. O senhor recorda, claro. O senhor recorda que eu disse para o senhor, vamos ser campeões porque o senhor merece? E a resposta do senhor foi assim, não, Diego, todos nós merecemos. Eu lembro disso como se fosse hoje, doutor Paulo Luz. Né? Dessa manifestação que o senhor colocou para todos os torcedores e dizer que o doutor Paulo Luz sabe, né? Quando tem as críticas, a gente comenta, conversa com ele, eu mesmo mando mensagem algumas vezes, mas sempre dou o apoio necessário também. Eu acho que foi muito oportuna aquela fala do Dr. Paulo Luz, pedindo esse apoio para a nação tricolor, para os nossos imortais, porque esse é um momento que nós precisamos carregar muitas energias positivas. Não interessa se você não gosta de um jogador Y, um jogador X, um jogador A. Esse momento é momento de esquecermos isso e prepararmos para o caminho do título que está a entrar na história novamente. O doutor Paulo Luz sabe que, às vezes, quando eu coloco críticas suaves, não precisa ofender para criticar, mas quando a gente bota o apoio com amor, com o coração e com a alma, é isso que o Grêmio precisa nesse momento. E sempre que a crítica é construtiva, ela é muito bem-vinda. E o senhor sempre coloca os pontos, né, doutor Paulo? Quando a gente conversou, doutor Paulo, tem tal coisa. E o doutor Paulo Luz sempre dizia, nós vamos analisar esse critério. Nunca ouvi o doutor Paulo Luz, pelo menos para comigo, dizer assim, não, isso está fora de cumprimento, ou não responder. Por quê? Porque há esse respeito quando há o respeito mútuo que o presidente Romildo falou lá atrás. Quando não há respeito, não tem o porquê debater. Quando há o respeito, aí a gente enxerga que a pessoa realmente quer o bem, né, doutor Paulo Luiz? Então, é isso que o presidente colocou muito bem, você coloca muito bem. Com respeito, a gente pode discutir tudo. Perfeito. 22 horas, então, 25 minutos e meio, Diegão? Rapidinho, então, já... Claro. A equipe Caju Tricolor à disposição sempre do nosso Grêmio, nosso Imortal Tricolor. Eu ia te pedir isso. Passa o link aí, enfim, como é que o pessoal faz para acompanhar o trabalho de vocês? Lá no YouTube, Caju Tricolor, para quem tem Twitter, o meu Twitter é @tricolor de Bagé, Diego Torbes diz lá, né? @tricolor de Bagé. Esse é o meu Twitter. Instagram, Diego Torbes, à disposição sempre do nosso Imortal Tricolor. Doutor Paulo Luz, vou fazer um pedido, tá? Vindo o nosso Hexa, se Deus quiser, vai vir o nosso Hexa. Eu gostaria de fazer que o Grêmio pudesse fazer uma homenagem, através do seu grupo de jogadores, da comissão técnica e da direção, aos consulados, porque são voluntários. Quantos anos de voluntariado para o nosso Imortal Tricolor? E trazem sócios, e mobilizam cidades, mobilizam doações, mobilizam torcedores para mandarem energias positivas ao nosso tricolor, mobilizam viagens para o nosso Grêmio, que esse momento está inviabilizado, mas eu gostaria de ver uma homenagem muito forte aos consulados, porque são voluntários, que estão sempre junto, muitas vezes deixam de lado suas famílias. Eu digo porque eu era parte de um, sou parte de um, então eu acho que é mais do que justa, porque ainda mais nesse momento
que o nosso Imortal precisou mais do que nunca dos seus sócios e mais do que nunca do trabalho dos consulados. Esse é o meu pedido, Dr. Paulo Luz. Estamos acordados. Maravilha. Diego, obrigado, viu? Obrigado, Tamo Diego. junto. Hein? Desculpa, doutor. Valeu, Diegão. Abraço. Isso aí, grande Diego Torbes, nosso cônsul comunicador. Seu Hércules Fossati, valeu, né? Valeu, foi ótimo. O trabalho dos comunicadores segue firme e forte. Exatamente. Eu sou muito rápido nas minhas conversas aqui, porque tem muita gente que precisa falar. Então vamos lá, bem ligeirinho. Compartilhe. Temos mais 3 que vão ser empossados semana que vem, entre comunicadores e itinerantes. Eu me lembro exatamente o dia que o Dr. Paulo disse que eu trabalhei bastante. E uma coisa muito importante, Dr. Paulo, muito importante. Dali Grêmio! Que maravilha, grande Fossati. Doutor Paulo Luz, pô, uma satisfação. Há quanto tempo o Jairo Cuba volta e meia, ele manda mensagem, lhe incomoda, né? Quer saber de bastidores muitas vezes, mas o senhor Jairo, sempre solícito, sempre atencioso, e eu acho que é importante todo Jairo, doutor saber disso. Eu vou revelar aqui para todos. Nós, naquela emoção da vitória, acabou as coletivas, todo mundo saiu correndo, alguns já iam para o aeroporto, outros iam para o ônibus, nós tínhamos jantar, e eu sentei no ônibus do lado do presidente. E naquele momento tu me convidaste. Olha só. E eu, de pronto, pode olhar o horário. Verdade, eu mandei para o Beco. Eu disse, está aceito, não foi? Isso aí. Então, e aí mostrei para o presidente, ele disse, muito bom, fizeste muito bem. Que legal. Coincidência, mais uma feliz coincidência. E eu quero dizer para vocês que foi uma noite assim, Beco e Jairo, Hermes, todos que estão aqui, Eduardo, a Ironi, o cônsul, a consuleza de Canoas, a senhora. Eu tive a oportunidade de ver uma noite extraordinária, uma noite inesquecível. Eu quero pedir muito para vocês, vocês conseguem esse vídeo para me dar, porque eu quero guardar isso. Ele fica disponível no Facebook, mas eu lhe mando o link. Tá? E dizer que talvez eu protelei tanto, porque Deus lá na sua sabedoria, né? Verdade. Eu sou muito fervoroso, né? E eu quero dizer que quando terminou o jogo, eu escrevi para minha família dizendo que Deus, Nosso Senhor Todo-Poderoso, Nossa Senhora, eu sou muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, e meu nome é Paulo Jorge. E eu carrego comigo um santinho de São Paulo e São Jorge, que eu sempre faço a minha oração antes do jogo. E que eu era muito grato por aquele momento tão extraordinário, né? E quando eu terminei de escrever isso, você entrou me fazendo um convite e eu aceitei. Então, certamente os desígnios de Deus quiseram que eu estivesse essa noite, uma noite tão maravilhosa, com gente tão querida, com gremistas de tanta estirpe e que fazem um trabalho abnegado, de doação, né? Num caráter assim de gremismo extrapolado, né? Que eu não tenho palavras para qualificar, mas que isso mostra o tamanho da minha responsabilidade e dos que têm o tamanho de dirigir o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Porque nós somos, vamos dizer assim, a gente vai afunilando e a gente vai chegando lá e tem o compromisso de dirigir uma instituição deste porte, desse tamanho, e com este sentimento humano de amor, de coração e de paixão. Muito obrigado. Puxa, sensacional, Dr. Paulo Luz. Nosso vice-presidente de futebol, vice-presidente do Conselho de Administração, espetacular. Muito obrigado pela sua participação.